Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso culto de sexta-feira. Na verdade, é o resumo do culto. Eu sempre faço uma mensagem especial para ajudar as pessoas que não podem ou que vivem em outras cidades mais distantes. E aí nós temos aqui esse encontro nosso todas as quartas, todas as sextas e todos os domingos. Se você está em Mato Grosso ou alguma região aqui em que o horário é uma diferença de 1 hora, então sempre no horário das 9, para quem é de Mato Grosso do Sul, para quem me assiste em Porto Velho, para quem me assiste no Rio Branco, Amazonas. Não, Amazonas eu acho que não. Amazonas acho que é horário normal, né? Alguém depois me confirma aí, você que está assistindo. Acho que a Amazônia é horário normal, salvo engano, né? Agora deu uma confusão aqui na cabeça. Mas enfim, o importante é que nós, todas as semanas, nós postamos o nosso vídeo do culto. E hoje eu quero conversar com vocês. E olha, meus amigos, nós vamos falar domingo agora de um assunto muito importante. Eu tenho visto que na vida de muitas pessoas, elas têm sido vítimas de o mal do século. Se eu perguntar qual é o mal do século, o mal do século é a depressão, é a ansiedade e a síndrome do pânico. Com a Covid, o número foi muito mais acentuado. Sabe por quê? Porque durante um bom período, a mente das pessoas ficaram sendo bombardeada pelo medo, pela insegurança, pela incerteza e por tantas outras coisas. Com isso, houve-se, vamos assim dizer, um relaxamento, estou falando em minhas palavras, mental, ou seja, é como se uma engrenagem que foi feita para trabalhar justa, ela deu uma folga. Com isso, passou a entrar maus pensamentos, sensibilidade excessiva na vida das pessoas. A mente de muitas pessoas passou a ser quase, por exemplo, imaginem você, para pensar se não é assim que está a mente de muitas pessoas. Imagina você entra numa casa, imagina uma casa com sala, quarto, cozinha, área, imagina uma casa completa, perfeito? Imaginou? Então, imagina como é a mente de muitas pessoas. Uma casa perfeita, uma casa grande, e a pessoa entra nessa casa. Poxa, tem tanta coisa para ela desfrutar, de um sofá, de uma sala, de um quarto, de uma cozinha ampliada, de um quintal, de uma varanda. Aí sabe o que a pessoa faz? Ela vai lá naquele quartinho, o quartinho da bagunça, aonde guarda o resto de coisas, e a pessoa fica ali. Ou seja, a mente de algumas pessoas, infelizmente, está dessa forma. Ela tem tanta coisa maravilhosa que ela poderia estar vivendo, que ela poderia estar analisando, que ela poderia estar pensando. Ela não consegue, de repente, direcionar a mente dela para pensar no que, de fato, é agradável, é útil, é bom. Quando ela pensa que não, ela já está lá no quartinho. O Dr. Augusto Cury diz que é como se a pessoa enfiasse a cabeça no cesto do lixo. Ela tem tanta coisa para fazer, para ver, mas ela acaba sendo direcionada e ela coloca a cabeça lá no resto das coisas. E ali ela fica pensando que para ela não tem mais jeito, que para ela não tem mais condições. Então, domingo, todos os domingos, e a partir desse domingo agora, eu vou estar falando a partir do livro de 1 Reis 19, quando Deus tratou a vida de Elias, quando Deus ajudou Elias a se fortalecer. Eu tenho certeza que essa palavra também vai ser boa para você e vai te ajudar a sair dessa crise, dessa situação que você está vivendo. Quem sabe até você que conhece alguma pessoa, ou quem sabe tem até um familiar mesmo vivendo nessas condições de ansiedade, de depressão, a mente cansada, a mente sensível, a mente irritada, ou às vezes a mente da pessoa se tornou uma mente acomodada. A pessoa era aquela pessoa
que tinha energia, que saía, que fazia, agora está acomodada, ela se entregou. Ela olha para as coisas, ela não acredita que é possível vencer. Ela não acredita. Eu sei que várias pessoas eu converso e às vezes a pessoa diz assim, olhando para o ponto de vista político, por exemplo, ela diz assim, pastor, não acredito mais que nós vamos conseguir entrar num caminho melhor. O dia desse uma senhora estava chorando mesmo, com lágrimas nos olhos, dizendo, olha pastor, olha como está a situação lá fora do país. Eu falei, mas senhora, nós temos que olhar aqui, nós já temos muita coisa aqui para olhar. Volta os seus olhos para Deus, porque se você ficar olhando somente para os problemas, você não vai conseguir, né? Aí, logo a pessoa, talvez você seja essa pessoa que fica olhando para os problemas e dizendo, olha a guerra na Ucrânia, veja quanta maldade, olha o que fizeram, olha não sei o quê, olha, sabe, tem hora que você precisa olhar para uma única pessoa. O Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Vai chegar um momento na vida que você vai ter que olhar somente para Jesus. E você não vai ter que olhar para Jesus porque eu estou falando. Você vai ter que olhar para Jesus porque você entendeu que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Você não vai ter outra opção. Você não vai poder olhar para a direita, muito menos para a esquerda. Se você olhar, você vai acabar fraquejando, acabar enfraquecendo. O inimigo só tem um objetivo em todas estas coisas que acontecem no nosso redor. Ele quer enfraquecer a sua fé, enfraquecer a sua vida, fazer você não ter ânimo, fazer você se entregar, desanimar, desacreditar. Meu amigo e minha amiga, nós temos que acreditar. E sabe por que eu acredito que as coisas irão dar certo? Porque eu tenho um Deus que é o Senhor, um Deus que é o maior, o Deus que ele disse o seguinte, ele falou assim, o nosso Deus disse, eu nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Esse que o Senhor disse, eu não te deixarei, eu nunca jamais te desampararei, eu nunca te deixarei. É o que o Senhor disse para nós. Agora, nós vamos pegar aqui o que nós queremos falar hoje. Eu quero trazer uma palavra bem rápida para você, mas uma palavra que vai trazer o teu espírito ao entendimento. Olha só, Deus trabalha com o nosso espírito. Deus trabalha com o nosso espírito. Dentro de você tem um espírito. O espírito que você tem é a única maneira de você se comunicar com Deus. Não tem como se comunicar com Deus com a sua carne, com o seu sangue. Não tem como. A única pessoa em nós, vamos assim dizer pessoa, só para você entender, que tem como falar com Deus é o nosso espírito. Então eu preciso entrar diante de Deus em oração, preciso falar com Deus em oração. Então eu quero mostrar a você que às vezes você está olhando muito através do que a carne diz, através do que as consequências, do que as coisas que estão ao seu redor. Nós vivemos numa dimensão material. Qual a dimensão que nós vivemos? Dimensão material. Aprenda isso, nós vivemos na dimensão material. É chamado de terceira dimensão. É a dimensão que vivem os seres humanos. Só que há uma dimensão espiritual. A dimensão espiritual é mais elevada, ela é mais alta, está acima. Nós não conseguimos acessar a dimensão espiritual senão de forma espiritual. Só que essa dimensão espiritual, ela pertence a Deus, que é espírito, e também tem a dimensão espiritual do mal. Então, para pensar que acima de nós, no mundo espiritual, acima da nossa cabeça, nesse mundo espiritual, nós temos duas forças. A força do Criador e nós temos a força da criatura, daquele anjo que se rebelou e caiu e se tornou inimigo de Deus. Então, a única forma que nós temos de nos comunicar com Deus é através
no nosso espírito. Então nós temos duas dimensões. Nós temos a dimensão espiritual criada por Deus, Criador, e nós temos também a dimensão espiritual criada pelo adversário, que também é espírito, que foi o anjo que se corrompeu e virou diabo. Então nós temos, e acima da nossa cabeça, no mundo espiritual, nós temos duas forças, a de Deus e a do inimigo. A de Deus nos levanta, a do inimigo nos puxa para baixo. Ao mesmo tempo que você tem algo que quer fazer você vencer, você percebe que, de repente, tem uma coisa que te empurra para baixo. Então assim, preste atenção. Duas forças nós temos acima da nossa cabeça. Nós temos a força de Deus, que nos eleva, que nos levanta, e nós temos a força do inimigo, que nos pressiona. Sabe, que nos pressiona. Você já pegou uma bola e colocou na piscina, por exemplo, e você tenta pegar a bola e pressionar contra a água, não é isso? E para a bola fica ali fazendo pressão, segurando, porque se você soltar ela pula. Então o diabo fica botando a mão na cabeça das pessoas, segurando as pessoas, porque ele sabe que você não foi feito para estar para baixo, você foi feito para estar para cima. E por isso você tem que cuidar da sua vida espiritual. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Você não pode morrer espiritualmente. Aí eu vou entrar aqui no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 27, diz assim, o espírito do homem é a lâmpada de Deus. O espírito do homem é a lâmpada de Deus, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Ou seja, o espírito nosso é que clareia o nosso corpo. Agora você para pensar. É o meu espírito que ilumina, ele sendo a lâmpada de Deus, é o meu espírito que ilumina as ações do meu corpo. Eu tendo a luz de Deus dentro do meu espírito, ela vai clarear os meus caminhos, vai clarear o meu relacionamento, vai clarear o meu tratamento com os filhos, vai clarear o meu tratamento com a esposa, com o esposo, vai clarear o meu dia a dia, o meu fazer, enfim, ela vai clarear a minha parte material. Agora você imagina se eu não tenho esse entendimento de que o meu espírito precisa dessa conexão com Deus para ele poder ter a força de Deus nele, a luz de Deus dentro dele. Então o que acontece? Eu fico com o espírito apagado e aí é como se eu tivesse cego espiritualmente. E eu posso dizer que quase que toda a humanidade, infelizmente, estão caminhando de maneira cego espiritualmente, sem essa luz, sem essa força que Deus quer dar para você. Talvez o seu problema seja um problema bastante parecido com a depressão, com a ansiedade, com a síndrome do pânico, com os medos que infelizmente existem hoje na face da terra. Eu quero orar por você, mas quero convidar você para estar conosco domingo, porque aí eu vou explicar um pouco mais e eu vou fazer uma oração um pouco mais acentuada pela libertação desse espírito que tem pressionado você. Deu para entender que há duas forças? A de Deus te puxa para cima e a do inimigo te pressiona para baixo. Só que aí você fica sob pressão do inimigo, por quê? Porque você não foi criado para estar embaixo, você foi criado para subir com Deus, para andar nas coisas de cima e não nas coisas de baixo, não nas coisas que o inimigo tem pressionado você. Por isso, você precisa pedir a Deus para que o seu espírito venha refletir a glória da presença de Deus. Sim, que o teu espírito venha refletir a glória da presença de Deus. E aí, minha amiga e meu amigo, é o que está escrito aqui. O espírito do homem é a lâmpada de Deus, a qual esquadrinha todo o corpo, todo o mais íntimo do corpo. Quer dizer, quando você tem a luz de Deus em você, as coisas começam a brilhar na sua vida. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos conceda
essa luz? Vamos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, através da luz do Teu Espírito, há um outro texto muito especial que diz: o Espírito do homem o sustenta na adversidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? Quem o levantará? Quem o erguerá? Há muitas pessoas que estão com o espírito fraco, meu Deus. Estão cansadas, abatidas. Muitas pessoas estão angustiadas, entristecidas. Muitas pessoas estão caídas, deprimidas. Elas não sabem qual direção a tomar. Algumas pessoas não sabem se vão para frente ou se vão para trás. Mas eu peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha ajudar essas pessoas. O Senhor venha abençoar a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha estender as tuas mãos, meu Pai, e fazer um milagre na vida deste homem e na vida desta mulher. Eu consagro, Deus, esta água. Eu abençoo a vida de todos que dela beberem. Sejam todos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém. Beba da água, receba a força do Espírito Santo. Olha, eu termino aqui nossa parte de hoje e o que eu falei foi: existem duas forças que atuam no mundo acima de nossas cabeças. O mundo do mal, espiritual por parte do mal, e o mundo espiritual por parte de Deus. O de Deus nos levanta, a parte do inimigo nos joga para baixo. Mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus disse: quando você clama ao nome dele, os inimigos baterão em retirada. Pode ter certeza, boas coisas virão. Boas coisas irão acontecer com você. Eu espero você no nosso próximo culto, domingo, não falte. Avise aos seus amigos que eu estarei falando sobre como se livrar desses sintomas malignos, como se fortalecer. Na verdade, eu quero ajudar você a fortalecer o seu espírito. Fortalecendo o espírito, eu acredito que as outras coisas também darão jeito. Não perca nosso culto de domingo. Deus te abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.